Por trás do santo que possuía dons sobrenaturais, que era visto em 2 lugares simultaneamente, que lutava fisicamente com o demônio, que sofria com as chagas de Cristo, que conhecia os pecados das pessoas antes que elas lhe revelassem, existia uma alma simples e obediente que ansiava mais do que qualquer coisa, uma união íntima e profunda com Jesus, que pretendia se unir à paixão de Cristo a fim de conquistar almas para o céu. A humildade de Padre Pio era o dom ordinário que o transformou em um santo extraordinário. Neste vídeo, você vai conhecer a história, as dificuldades, os dons extraordinários e as virtudes do capuchinho que morreu para si mesmo e permitiu que Cristo vivesse através dele. Quem foi o Padre Pio? Um santo italiano conhecido por seus dons extraordinários, Padre Pio viveu no século XX e, quando lhe questionavam sobre como ele queria ser reconhecido após a sua morte, ele respondia como um simples frade que reza. Possuía profundo amor à Eucaristia. Padre Pio foi um sacerdote exemplar que dedicou a sua vida, seus esforços e seus dons ao exercício pleno de seu sacerdócio. Quando não estava celebrando a Eucaristia, estava no confessionário concedendo o sacramento da penitência, por horas a fio, sem descanso. O maior desejo de São Padre Pio era unir-se de todo o coração a Jesus. Ele ansiava ser um com Nosso Senhor, sofrer junto com Jesus para ajudar as almas, e Cristo atende o seu pedido concedendo um pouco do seu próprio sofrimento através das chagas que foram fonte de imensa dor, mas também de grande graça na vida do capuchinho e de todos aqueles que recorriam à sua intercessão. O Santo Padre foi perseguido, caluniado e acusado por pessoas de dentro da própria igreja. Foi submetido a uma série de exames, interrogatórios e, por um período, foi até mesmo proibido de celebrar os sacramentos. Mas nada disso fez com que o humilde capuchinho se revoltasse ou desobedecesse às ordens que vinham dos superiores. Ele continuou um servo fiel e humilde até o último dia de sua vida. Quando é o dia do Padre Pio? A festa litúrgica de São Padre Pio acontece em 23 de setembro, dia em que celebramos a sua morte terrena e o seu nascimento para a vida eterna com Cristo. Ele morreu em 1968, aos 81 anos, após uma vida de dedicação às almas por amor a Jesus Cristo. Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma cidade localizada no interior da Itália, com pouco mais de 5.000 habitantes, que cresceu ao redor das ruínas de um castelo medieval. Foi batizado no dia subsequente ao seu nascimento e recebeu o nome de Francisco Forgione. Os pais de Padre Pio chamavam-se Grazio Forgione e Maria Giuseppa di Nunzio. Eles eram simples camponeses semi-analfabetos e, apesar disso, eram católicos devotos e dedicados. Tiveram 7 filhos no total. Algumas fontes afirmam que teriam tido mais um, mas não há registros civis, entre os quais nosso querido santo foi o 4º. Antes de São Padre Pio, o casal havia perdido 2 filhos. Por isso, confiaram a São Francisco de Assis a vida do recém-nascido e, em homenagem ao santo, deram ao bebê o nome de Francisco. Além disso, sua mãe também o consagrou a Nossa Senhora. Era um costume da família praticar a abstinência de carne todas as sextas, sábados e terças-feiras, pois eram devotos de Nossa Senhora do Carmo. Também rezavam um rosário em família com frequência e nosso santo sacerdote acompanhava a prática cristã dos pais desde pequeno. Padre Pio era uma criança diferente. Sempre fugia do pecado, das brincadeiras de mau gosto e, em contrapartida, buscava práticas de piedade a fim de agradar a Deus. Com apenas 5 anos de idade, decidiu se entregar totalmente a Jesus e, desde então, passou a ter visões místicas de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, de Jesus e do seu anjo da guarda. Além disso, ele também era tentado pelo demônio, ficou doente em vários momentos da sua infância, mas não perdeu a alegria e a fé em Jesus. Quando chegou a idade de começar os estudos, brotou no coração do pequeno Francisco o amor ao sacerdócio, e isso se intensificou ainda mais quando a família de Padre Pio recebeu um frade em casa. Ele ficou fascinado e ainda mais atraído pela vida consagrada a Cristo. Seus pais se alegraram com o desejo do menino Francisco
e fizeram sacrifícios para dar condições de estudos ao filho, a fim de que ele pudesse corresponder ao chamado e se tornar um frei. E assim aconteceu. Aos 16 anos, ele entrou para a Ordem dos Capuchinhos e foi ordenado padre aos 23 anos, em 10 de agosto de 1910. O início da sua vida como sacerdote foi muito turbulento. Seus problemas de saúde se intensificaram e o mundo passava por um momento de tensão por conta da guerra. Frei Pio precisou até mesmo se alistar para a guerra, mas acabou sendo dispensado por seu estado frágil de saúde. Ele dormia pouco porque recebia frequentemente a visita do demônio quase todas as noites e travava lutas físicas com ele. Apesar de suas fraquezas e dos ataques do diabo, o sacerdócio de São Padre Pio foi vivido com muita dedicação, caridade e amor às almas. Ele ficava horas no confessionário e oferecia direcionamento espiritual aos fiéis. Era conhecido por ser rígido e, se necessário, bravo, pois almejava acordar as almas cegas pelo pecado. Ainda assim, cada vez mais pessoas o procuravam para se confessarem e pedirem direcionamento. Na época de São Padre Pio, crescia cada vez mais a mentalidade materialista, onde as pessoas buscavam apenas explicações materiais para os seus questionamentos e rejeitavam tudo que não pudesse ser explicado pela razão. Em meio a essa realidade, Deus escolheu e elegeu São Padre Pio para receber os seus sinais, que só poderiam ser explicados pela fé. Os preciosos estigmas, que ficavam localizados exatamente no mesmo local dos estigmas de Cristo no Santo Sudário. Deus concebeu a seu fiel servo a graça de participar de modo extraordinário do mistério de sua paixão, oferecendo-lhe a dor e o sofrimento que ele mesmo vivenciou no Calvário. São Padre Pio recebeu os estigmas pela primeira vez em 1910 e desapareceram logo, porém ressurgiram em 1918 e permaneceram até 1968, ano em que sua morte. Padre Pio foi bastante fiel e firme em sua missão, pois as perseguições eram muitas e não vinham apenas da parte do demônio, que o atormentava fisicamente, mas também por parte da própria igreja. Foi caluniado, difamado e submetido a diversas investigações por parte das autoridades eclesiásticas, e por um período foi até mesmo proibido de celebrar os sacramentos. São Padre Pio foi ao encontro de quem tanto amava, Jesus, no dia 23 de setembro de 1968. Estima-se que 100.000 pessoas estiveram presentes em seu funeral. Pessoas de todos os lugares, de todas as classes sociais, de todas as idades, queriam honrar aquele que já acreditavam ser um grande santo. Ele foi canonizado por São João Paulo II em 26 de fevereiro de 2002. O primeiro milagre que foi comprovado após a análise dos teólogos oficialmente aprovados pela Igreja foi a cura de uma mulher chamada Consigla Di Martino, que tinha uma doença séria e dita incurável pelos médicos. No dia 1º de novembro de 1995, ela foi levada ao hospital, onde disseram que estava com um rompimento no duto torácico do seu pescoço, o que acabou formando um nódulo com 2 litros de fluido linfático. Esse nódulo foi comprovado através de tomografias, e ela foi informada que precisaria passar por uma cirurgia o quanto antes, e que seria bastante complicada. A cirurgia estava marcada para o dia 3 de novembro. Consigla era uma devota de São Padre Pio há muitos anos e começou a rezar pedindo sua intercessão. Também telefonou para um frei que morava em San Giovanni Rotondo, a cidade onde ficava a ordem a qual São Padre Pio pertenceu. O frei foi ao túmulo de Padre Pio e pediu pela cura de Consigla. Depois disso, ela relatou que viveu uma experiência extraordinária. Inesperadamente, sentiu o aroma de um perfume intenso. No dia 2 de novembro, os médicos atestaram que o fluido linfático havia desaparecido. Logo, a doença, que era incurável, desapareceu completamente, sem nenhuma intervenção medicamentosa ou cirúrgica. Outro milagre, responsável pela canonização de São Padre Pio, foi a cura de um menino chamado Matteo Pio Colello, que tinha 8 anos e padecia de meningite. Os pais da criança eram devotos de São Padre Pio e pediram sua intercessão pela cura do filho. O caso parecia sem solução, o coração do menino havia parado, ele precisou ser reanimado no hospital e os médicos afirmaram que logo morreria. A mãe foi até o túmulo de São Padre Pio e rezou o rosário. Alguns dias depois, o menino acordou do coma e disse ter sonhado com um senhor de barba branca com um hábito marrom que o consolava e dizia que ele ia melhorar. E assim foi. Ele ficou curado
e não teve sequelas. O frade capuchinho recebeu de Deus incontáveis dons extraordinários, dentre eles os estigmas, a bilocação e a levitação. E mesmo possuindo tais dons, Padre Pio sempre tentava escondê-los e jamais se vangloriava das graças que recebeu do Senhor. Sua humildade era grande e quanto mais ele se escondia, mais os seus dons ficavam conhecidos e davam frutos na fé das pessoas. Os estigmas apareceram no ano de 1915, no dia da festa dos estigmas de São Francisco, após São Padre Pio rezar pedindo a Cristo que ele o unisse à sua paixão. Padre Pio recebeu 5 chagas, em ambas as mãos e pés, e a quinta em forma de cruz no peito. Ele ofereceu todo o seu ser para ser vítima, unido à paixão de Jesus, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Todos os médicos que avaliaram minuciosamente as chagas de São Padre Pio não chegaram a nenhuma conclusão que não fosse de origem sobrenatural. Eles diziam não haver sinal de infecção ou inflamação. Há, ainda, uma chaga secreta que foi descoberta após 2 anos da morte de São Padre Pio pelo Frei Modesto, que ao reparar nas suas vestes, encontrou manchas de sangue na região do ombro, o que confirmou que o santo capuchinho recebeu também a chaga do ombro de Jesus Cristo. Outro dom impressionante de São Padre Pio, que foi relatado por diversas pessoas, é o da bilocação, que consiste em estar simultaneamente em mais de um lugar. Esse dom é concedido por Deus em casos de necessidade. Um exemplo foi o caso do general Luigi Cadona, que estava prestes a tirar a própria vida após a derrota do exército italiano. O gatilho estava prestes a ser disparado quando o comandante ouviu um frade de barba negra que disse: "General, você não vai fazer essa estupidez." Então, ele desistiu de tirar a própria vida e, um tempo depois, reconheceu São Padre Pio através de uma fotografia e foi procurá-lo. Ele nem precisou dizer nada. Assim que Padre Pio o avistou, disse: "Sim, general, escapamos por pouco naquela noite." São muitos os milagres e dons que diversas pessoas testemunharam. Soldados inimigos que iam bombardear a cidade disseram avistar Padre Pio voando ao lado dos aviões. Muitas pessoas iam se confessar e antes mesmo que dissessem os pecados, Padre Pio já sabia, e apesar de ser muitas vezes severo, era uma alma divertida, feliz e que adorava contar piadas. Padre Pio, assim como todos os santos da Igreja, era um profundo devoto da Virgem Maria, ou, como ele chamava, Madonna. Ele tinha o costume de rezar o rosário e em sua cela tinha a frase de São Bernardo: "Maria é a razão da minha esperança." Até os últimos dias da sua vida, mesmo com a saúde frágil, Padre Pio era sempre visto ajoelhado diante da imagem da Santíssima Virgem Maria, com o terço nas mãos, rezando sempre. Em uma de suas visões sobrenaturais, ele diz ter visto a Santíssima Virgem Maria e descreve: "Sobre um trono esmaltado com pedras preciosas, vi sentada uma senhora de rara beleza. Era a Virgem Maria, tendo no colo o menino em atitude majestosa, um rosto esplêndido e mais luminoso que o sol. Em toda a volta, uma multidão de anjos sob formas muito esplendorosas." Que essa história de São Padre Pio te inspire em um ardente desejo de santidade e de salvação das almas. Que ele interceda por todos e que nós possamos rezar como ele sempre rezou em uma de suas orações: "Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te ofender." Se chegou até aqui nesse vídeo, deixe nos comentários se você já conhecia a história de Padre Pio e até o próximo vídeo.